Olá, amigos! Estamos começando agora mais um programa Destaque Social, hoje com a participação do presidente do Sindicato da Construção Civil de Piracicaba, o senhor Milton Costa, que vai falar para a gente a respeito de como anda o cenário da construção civil. Tudo bem, Tudo bem, presidente? Tudo ótimo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar vindo até o programa, para prestar vários esclarecimentos a respeito da construção civil. Eu agradeço a oportunidade para poder estar divulgando um pouco dos nossos projetos, dos nossos trabalhos. Presidente, vamos começar falando um pouquinho com relação aos conflitos trabalhistas. Nós temos visto vários conflitos trabalhistas no setor que o sindicato tem intermediado. Quais são as ações em prol dos trabalhadores que o sindicato tem realizado? Veja bem, desde a defesa dos direitos deles já constituído e algumas intervenções para poder ampliar mais as questões de possibilidades para que eles possam ter um cenário mais favorável na questão econômica. No processo de conflito trabalhista, hoje nós temos muitos problemas em relação a demissões, né? Hoje que nós estamos no começo de ano, então problemas com relação a 13º, falta de pagamento. Muitas empresas, por conta desse cenário, também têm tido dificuldade de fazer o pagamento dos meses já mensais de que os trabalhadores já trabalharam. Então nós estamos num cenário um pouco difícil, mas tentando intermediar da melhor forma possível. Porque em alguns momentos a gente tem visto que não é uma má vontade da empresa em não querer favorecer o trabalhador. Existe também aí um mercado precário onde a empresa também não recebe de quem ela fez o serviço. Então vira uma bola de neve e a gente tem que procurar intermediar da melhor forma possível, porque as duas partes acabam tendo prejuízo. Tem tido muita demissão, então, nesse setor? Tem crescido muito, então o cenário é um pouco preocupante, porque só o fato da demissão, ela já gera um desconforto. Agora, você ser demitido e não receber, aí como é que fica esse cenário na questão da precariedade em relação ao interesse do trabalhador? Na verdade, essas demissões não são só assim, na região, né? Não. A gente está com um problema aí em todos os setores, né? No país todo, né? Exatamente. Piracicaba teve ainda uma oportunidade diferente, né, devido a algumas propostas e uns projetos que tem para a cidade, que foi a vinda de algumas montadoras, tanto na cidade como próximo, em torno, né? Então, com a ampliação de alguns projetos, algumas propostas de trabalho. Mas essa crise, da forma que ela está estabelecida, é um cenário nacional, mundial, e então a consequência é muito danosa para a gente. O sindicato, ele tem uma grande responsabilidade nas condições dos trabalhadores nos canteiros de obra. O que tem sido feito a respeito de fiscalização e ações preventivas nesse sentido? Veja bem, a gente está desde 99 trabalhando esse processo de adequação e moralização aos direitos e deveres tanto de uma parte quanto da outra. E o que a gente tem visto que avançou muito. Hoje nós temos, dentro de um empreendimento vertical, coisas que para a sociedade seria simples. Um papel higiênico, um sabonete líquido, um papel toalha para enxugar a mão, né? E tampa de banheiro de forma adequada. Então cresceu bastante o interesse das duas partes em tentar regularizar isso. Nós tínhamos um problema muito sério, muito grave em relação aos acidentes. Em 2003, nós estávamos pegando uma expectativa a termo nacional, enquanto o Brasil pontuava 2,5 de acidente de trabalho, Piracicaba estava 3,5. E aí saiu o projeto Sistema CIVAT, Sistema de Vigilância de Acidente de Trabalho, né, que veio da FAPES para cá, e foi implantado no Sereste de Piracicaba, no qual a gente foi computar o que a gente tinha de problema, né? Então tinha subnotificações, essa questão toda. Então o trabalho foi construído tripartite, o trabalhador, o empregador e o governo, para que a gente conseguisse diminuir esse cenário que era muito difícil para nós aqui, para os trabalhadores muito danoso, que nós tínhamos desde morte até amputações. E esse trabalho ele virou uma premiação em Brasília como um trabalho bem sucedido, né, através do Sereste, que é da Secretaria de Saúde aqui de Piracicaba, e construiu vários vertentes, vários caminhos, no qual hoje o cenário é um pouco mais favorável. Passamos o ano passado sem nenhuma morte, graças a Deus, né, que nós tivemos anteriormente 5 uma vez só. Então a gente acredita que nessa área a gente tem avançado bastante.
Como a gente tem um projeto hoje de travar uma batalha contra as construções irregulares em relação a condomínios fechados, onde você tem cancela e aí você tem um impedimento muitas vezes de entrar. Então, onde fica lá o trabalhador esquentando comida com espiriteira, sem registro de trabalho, essa questão toda. E ontem nós viemos do Ministério Público, através das denúncias que têm sido ocasionadas. Então, o Ministério Público agora está começando a chamar as associações que administra os condomínios fechados, para que eles também apurem responsabilidade, para que não exista mais essa agressão em cima dos direitos dos nossos trabalhadores. Vocês fizeram, inclusive, uma mesa redonda, né, entre Sereste, sindicato, e uma empresa que já foi notificada. Como que vocês estão agindo com relação a essa empresa para a melhoria, né, das condições dos trabalhadores? A gente tem uma forma de trabalhar e tratar essa questão de uma forma mais respeitosa, que às vezes a pessoa tem dificuldade, ou a empresa não sabe, ou então ela faz de conta que não sabe. Então a gente procura sempre criar uma oportunidade. Então a empresa, diversamente, nós temos um relatório de visita no qual os nossos fiscais vão até a visitar as obras e deixa lá pontuado alguns critérios gritantes que ela tem que executar de imediato e algumas coisas que ela pode apurar, alguns prazos para poder construir a oportunidade de melhorar. E tem empresas que respeitam e tem empresas que viram as costas para esses momentos. E aí não tem como a gente não deixar de encaminhar para a fiscalização. Essa empresa, especialmente, no tocante que eu já disse anterior, que eu estive no Ministério Público ontem, e ela estava lá para terminar de fazer a documentação. E conversando com o proprietário, deu a oportunidade ele disse assim, agora você vai ver, vai ser um exemplo a minha obra. Então isso são, em alguns momentos conflitosos na hora de se travar o processo, mas depois a gente acaba se tornando parceiros no sentido de que o sindicato tem que se atualizar em relação às informações e às normas. E muitas vezes a empresa só fica preocupada com a produção e o retorno econômico, né? E isso faz parte de todo esse contexto de interesse. E a ferramenta mais importante para a empresa é o trabalhador. Então ela tem que estar sempre bem cuidada. Com certeza. E hoje ainda existe trabalho escravo, digamos assim, na construção civil? Porque a gente já viu vários exemplos, né, pelo país aí afora, de trabalhadores sendo mantidos em situação de escravidão mesmo, né, precariamente, né, em lugares onde eles não têm conforto nenhum. Isso existe ainda? Você vê que o Brasil é caçula na abolição, né, em relação à escravatura, tem todo um processo aí, né? E ainda, infelizmente, os tratados, as condições de trabalho não são respeitadas 100%. A gente vê histórias gritantes de grandes marcas colocar pessoas em condições desumanas para poder produzir aquelas condições. Na construção civil, como a gente não tem olhos para tudo, né, então em algumas situações acaba tendo esse processo de agressão. Estão procurando fazer uma organização através de associações de grupos de empresas. Então a gente representa 11 categorias. Então a gente tem marmoraria, olaria e construção civil, pinturas e decorações, que já estão organizadas em grupos de empresários, discutindo o melhor feito para o processo da atividade. Porque o que a gente tem tentado mostrar para o empregador? O processo de exploração, ele existe, né? E isso é muito danoso para as duas partes, fica um marco negativo. E se a gente promover de uma forma mais positiva, fica um marco positivo, né? Você tem umas condições de que as pessoas também respeitem e procurem um pouco saber da forma que trata. Que o comércio hoje, quem procura um serviço está muito mais criterioso na hora do retorno. E isso tem dado resultado, porque o empregador aqui na nossa região ele acaba pagando um salário mais interessante. Nós já temos plano de carreira, cargos de salário para o trabalhador, participação nos resultados, no qual a tratativa acaba não sendo mais danosa em relação a você faz de conta que eu pago, um faz de conta que paga, outro faz de conta que recebe, outro faz de conta que trabalha. Então esse ping-pong tinha que acabar. E eles começaram a visualizar que o prejuízo para o empregador é muito maior do que para o trabalhador quando a relação é desleal. Porque o empregador paga, nós executamos. E aí o boicote pode ser grande. Então não precisamos ter esse tipo de relacionamento. Porque eu sempre costumo dizer, nós temos a roupa suja, mas nossa mão é limpa, nós somos trabalhador. Estamos vendendo a nossa força de trabalho. Então acho que tem que ter um tratamento respeitoso, porque se o trabalhador faltar, ele perde seus direitos.
né? E quando a empresa não cumpre com qual que é o procedimento que é feito com ela. Então nós podemos escolher melhor para evitar esse tipo de exploração, esse tipo de escravização em relação ao trabalho. O trabalho tem que ser prazeroso, não danoso. Sim, mesmo porque quem trabalha em condições melhores produz mais e melhor, não é? Tem empresa que dá até rede para a pessoa descansar, né? Assim e ela tem um bom, resultado, né? Melhor. Com certeza. Sr. Milton, a gente viu, né, as mídias sociais têm divulgado constantemente que o Shopping Piracicaba ele tem um problema na sua estrutura. Realmente isso aí procede? E se for verdadeiro, o que pode ser feito para mudar essa situação? Eu acho que a sociedade piracicabana merece um grande respeito, né? Porque a gente é os consumidores dessa loja, dessas lojas que estão lá, e a gente viu o processo da construção, como foi feito, né? Tivemos problemas no início da construção, com quedas de pilares, que depois foi feito todo um reparo. Só que a gente não tem esse laudo, né, que também não seria mandado para a gente, mandaria para quem de direito, para que a gente pudesse ajudar a acompanhar. Então a gente viu a construção como foi feita, de forma bastante acelerada, né, com empresas diversas, empresas trabalhando, uma rotatividade muito grande. E para nossa surpresa, nós notificamos, falamos com todas as questões lá. Foi o que aconteceu, a inauguração, deu no prazo que eles queriam, muitas coisas ali que a gente achou que não teria de forma adequada, e com a primeira chuva mostrou o resultado. A gente constrói casa para se proteger, para que a gente não tenha nem chuva e nem sol. A chuva entrou água, tem alguma coisa errada ou não? Com certeza. Então seria só um alerta, né, que a gente foi procurado, aí tem todo um tremor, tem todas umas trincas que são adequações de construção, e algumas são, outras não, que a gente tem alertado. Eu tenho preocupação não só com os nossos trabalhadores, mas com a sociedade, os trabalhadores que estão lá também, né? Então a gente protocolou uma carta na Defesa Civil, na Procuradoria e no Ministério do Trabalho, dizendo a nossa preocupação, colocando algumas imagens em relação às trincas, fissuras que tinham lá existentes, né? Foram 7 centímetros que baixou o pilar, né? Daí o sobrepiso tem mais 10 centímetros, então nós estamos falando de 17 centímetros. Né? Já no início da construção do shopping aqui de Piracicaba, a gente já teve problema, porque era uma área um pouco comprometida, e por isso que não foi com 2 pavimentos. E agora a segunda parte está com 2 pavimentos e a garagem em cima. Então são coisas que, né, não condiz com uma certa realidade e informação que foi passada para a sociedade. Né? Então essa é a preocupação da gente. Agora a questão da estrutura, de cair, essa questão toda, tudo é uma consequência. Uma coisa vai levando a outra. E a água entrou. E os bichos apareceram. E os ratos, é verdade. Né? Então, a gente está falando besteira, não é para se promover, para criar sensacionalismo, mas é assim, vamos respeitar o ser humano, né? É simples assim. Sim, então, na verdade, se for ver, existe sim um risco, digamos, eminente de que possa acontecer alguma coisa grave ali. Tem lojas que fecharam as portas lá. Né? Se ela fechou a porta, alguma coisa está errada. Ela é nova, acabou de construir, por que fechou? Sim. Né? Então são coisas que não tem como esconder, entendeu? Nós precisamos, tudo bem que a gente precisa de uma certa... E teve lojista que nos procurou, dizendo de todo o processo que é muito caro, as áreas, o condomínio, e que não está tendo volume por conta desse tipo de notícia, então se prepara porque a coisa pode piorar. Certamente. Nós vamos agora para um minuto de intervalo e voltamos daqui a pouco. Há 2 anos eu quase perdi meu filho para dengue. Uma das piores sensações que eu já tive na vida. Mas com o susto descobri quantas pequenas ações são importantes. Isso porque combater a dengue é muito simples. Qualquer pessoa pode tampar uma caixa d'água ou não deixar a água parada. Mas por ser tão simples, parece que as pessoas esquecem. Por isso hoje eu cuido do meu quintal, reúno com os meus vizinhos e cobro deles essa postura de combate. Dengue, se você agir, podemos evitar. O Hospital de Câncer de Barretos é o maior centro de pesquisas e tratamento do câncer da América Latina, com profissionais competentes, dedicados e atendimento 100% pelo SUS. Dê a sua ajuda. 0500 504 1215 para doar R$15. 0500 504 1230 para doar R$30.
e 0500 504 1240 para doar R$40. Liga, vai. Voltando agora com o programa Destaque Social e recebendo o presidente do Sindicato da Construção Civil, Milton Costa. Na verdade, nós estamos aqui pelo canal 5 da NET, Piracicaba TV, e também pela TV Opinião. Estamos falando sobre o panorama, né, do cenário da construção civil hoje em Piracicaba e região. Presidente, nós sabemos, assim, tem sido divulgado que existe uma crise no setor, né, da construção civil. Na verdade, essa crise existe mesmo? E quais são as expectativas agora para o ano de 2015? Dizem que mares calmos não fazem bons marinheiros, mas depende da turbulência, a gente não sai do mar. E o cenário é perigoso, né? A gente tem uma expectativa saudável em alguns segmentos do setor, né? Mas a expectativa pelas demissões no mesmo período do ano passado para esse ano, né, pelas homologações que nós fazemos no sindicato, a gente tem mais ou menos um cenário e a divulgação que tem aumentado a demissão, né? E aí então a gente vai ter um impacto negativo, que é a informalidade, que daí é a precariedade do trabalho, né? A contratação mais barata, emergente, no qual não se regula da forma adequada por conta de que o período e todas as questões acabam, né, não tendo o mesmo tempo. Então a gente está preocupado com esse cenário de 2015, com essas questões aí, mas a gente tem que ter esperança, tá? Tem que ter esperança, mas o setor imobiliário, ele tem um impacto também, porque daí tem uma certa oferta, né, de imóveis preparados, prontos, e aí essa procura não segue no mesmo ritmo, então o cenário vai cada vez mais desequilibrando. Pode haver, então, também uma crise imobiliária aí. Exatamente. O que tem segurado bem o setor são os planos sociais que o governo tem destacado aí. Mas agora também, com essa dificuldade de fazer o repasse, de fazer o pagamento para as empresas da forma adequada, no qual, se a empresa não recebe, ela não tem como pagar o trabalhador, isso também tem que ser visto de uma forma bastante contundente, porque isso tem aumentado. Nós temos corrido muito atrás de empresas que não estão recebendo do governo para repassar o pagamento para os trabalhadores. Então isso é uma responsabilidade muito grande, porque no complementar da obra está lá destinado o valor, prazo, período. Por que o dinheiro não deu? Por exemplo, houve um momento nas demissões de 2013 para 2014, ou não? Agora, o cenário está sendo assim, está aumentando agora, ou não? Já vem aumentando a questão do desemprego? Não, o cenário aumentou agora, né? Já agora vinha vindo um cenário bem estabilizado. Agora deu um pico, né? E está muito acelerado. A nossa preocupação é a aceleração desse pico, né? Recentemente eu estava com uma empresa parada desde o dia 5 de janeiro, por não ter recebido férias, não ter recebido parte de pagamento. Então, se por aí você vai, e são obras relacionadas à estrutura de contratação do governo estadual, municipal, federal, né? Então a gente tem visto todas essas situações aí da Petrobras, onde tem empreiteira saindo sem receber e demitindo os trabalhadores sem pagar. Então o cenário é bastante grave. Presidente, teve uma palestra que foi feita sobre meio ambiente, né, na verdade, meio ambiente relacionado à construção civil. Despejo, né, de resíduos feitos pela construção civil. Como que está hoje esse cenário e que mensagem você passou nessa palestra para quem estava assistindo? Veja bem, a gente foi fazer um complemento numa CIPAT, né, que é Semana de Prevenção de Acidente da empresa, e aí tivemos a oportunidade de passar alguma questão do cenário, como está em relação ao meio ambiente, da construção civil, despejo dos resíduos, a questão toda. Hoje nós temos 5 recicladores solidários em Piracicaba, coisa que não se tinha, que desse que a Samba jogava os resíduos em qualquer localidade. Então hoje tem um destino mais adequado dessa questão toda. Então essa seria uma das questões em relação à mensagem, a questão da poluição do meio ambiente de trabalho e esse impedimento
né, das nascentes poderem colocar água, as construções em locais que não deveriam ter construções, né? Então a gente tem ultrapassado o limite do que a gente poderia usar, e aí as consequências nós estamos vivendo hoje, né? Que é todos esses problemas existenciais aí da raça humana, que eu acho que não é só uma questão de problema local. Sim. Falando em problemas, com relação à falta d'água, né? Nós estamos enfrentando um problema muito grave, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter aí o sistema Cantareira, que na verdade que afeta mais a região ali de São Paulo, né? Capital, mas a gente também pode sofrer graves consequências, né? Em breve. O que faz a vaidade no ser humano? Porque eu quero morar lá, eu quero que construa lá, não pode, é reserva, é preservação, mas eu posso, eu vou, eu construo e eu mando. Bebe a água agora. Sim, daqui a pouquinho vai estar todo mundo Cada um quer ser melhor do que o outro, quer fazer mais do que o outro, quer mostrar mais poder do que o outro, e nós esquecemos que nós temos que ter uma coletividade de sobrevivência. Nós temos que ter um ao outro, respeitando o limite do outro. A gente quer, muita gente ultrapassa. Né? Tudo está relacionado a esse cenário, né? Do ser humano, né? Que é racional, que pensa e que faz esse tipo de besteira, que destrói o seu próprio ambiente de sobrevivência, por conta de vaidade, por conta de luxo, né, que nós estamos vivendo essa consequência. Então, o que vai ser? Eu penso assim, é preocupante quando a gente vê essas notícias aí da região de Minas, né, onde a coisa pegou de um jeito e foi tão rápido. Como é que a gente vai sobreviver? Né? Porque daí a gente tem dinheiro, tem carro, tem apartamento e não tem água na torneira. E o ser humano, todo mundo é igual. Não tem jeito. Se você não tem água, não tem. Alguém pode comprar, vai até quando? Eu tenho até medo, porque a gente que tem uma idade já doenta, né? A gente assistiu Mad Max, né? Aquelas carrinhos de briga pela água, sobrevivência. Será que os nossos filhos vão viver isso? Que nós vamos deixar para eles? É um pouco desabafo, mas é um cenário que é preocupante, porque nós não estamos preocupados com o outro, estamos preocupados somente com a gente, e depois a gente vai ter que bater na porta do outro. Se a gente se respeitar, acho que fica muito melhor. Né? Respeitar também a convivência, a harmonia entre a natureza e o ser, né? Não jogar cimento em tudo. E depois essa chuva vai mostrar bastante coisa. Mostrou pouco, porque está desregulado. Graças a Deus, porque senão muitas tragédias serão piores. Certamente. E sobre mão de obra qualificada na construção civil? Vem aumentando, vem diminuindo? O que está acontecendo? Isso foi uma oportunidade bastante interessante, quando a gente vinha escutando já há algum tempo a necessidade de mão de obra qualificada. Né? Então, nos segmentos profissionais, nós absorvemos muito mais oportunidade para quem não tem um conhecimento, porque, vamos dizer assim, que é simples você manusear a atividade. E tem que ter instrução, não é tão simples, 2 latas, 3 latas, uma água, né? E tem coisa que você tem que orientar. Por mais que a pessoa tenha uma vontade e não conheça, ela vai fazer do jeito dela, se você não ensinar ela a fazer. E a gente colocou à disposição dos trabalhadores, desde 2012, um projeto que seria a construção do saber, dar a alfabetização para o trabalhador, porque nós descobrimos, dentro de uma pesquisa, que nós tínhamos 70% de semi-analfabeto no segmento como um todo. Foi grave, né, que eu conversei com o presidente da Associação das Consultoras de Piracicaba, que é o Ricardo Clyde, no qual colocamos um desafio. Falei, Ricardo, me ajuda. Vou fazer um desafio. Veja quanto você tem de analfabeto dentro da sua obra, porque é preocupante, a mão de obra desqualificada, vocês estão vendendo o que para o mercado? Né? Daí compromete todo o nome da empresa, o nome do trabalhador que fez o serviço, mas ele não tem instrução, ele fez o jeito dele, daí ficou ruim. Aí ele foi lá, o encarregado dele não sabia assinar o nome. Aí começamos o desafio de colocar esses trabalhadores na sala de aula. Começamos com 28 em 2002, terminamos com 8. Aí mais um desafio, como fazer essas pessoas que já estão com uma idade avançada, aquelas que ainda não estão e também não têm interesse, a ter esse interesse. Eu não posso ofender o ir e vir deles. Então nós fizemos um desafio assim, vamos fazer um projeto no qual a empresa tem tecnologia, então para vocês contratarem, vocês obrigam eles a passar pelo projeto.
Com isso, o trabalhador também passando pelo projeto, ele tem um acréscimo no salário, por conta do plano de carreira. Então foi construído uma engrenagem que ficou interessante. Nós estamos com 26 trabalhadores hoje fazendo essa alfabetização lá, da Consform, que é formando profissionais. Então tudo isso vem acrescentando uma oportunidade de qualificar essa mão de obra. Já no final do ano a gente conseguiu já formar, já dentro do processo 17, pegou o certificado já. Então a gente tem sido feliz essa expectativa, né? E as empresas criando mais responsabilidade, porque elas vendem o serviço e esquecem de qualificar quem vai fazer esse serviço. Aí depois vem os defeitos, os problemas. É possível fazer carreira hoje na construção civil? Maravilhosamente, né? Hoje acho que o salário da construção civil é bastante interessante. Nós temos um salário de R$ 1.473 para o pedreiro, R$ 1.190 para o ajudante, com café da manhã, lanche da tarde, uma série de benefícios, tem convênio com o Seconce, outras empresas detêm um convênio particular, então o cartão de alimentação de R$ 240, né? Então todas essas coisas vêm trazendo uma certa oportunidade, as mulheres estão vindo para a construção civil. Cada vez mais, aumenta o número de mulheres, né? É verdade. Então, quer dizer, são oportunidades, mas ainda é tímido, por conta do preconceito, ainda é muito grande. E como a mulher tem já uma expectativa de estudo, de procura ao conhecimento mais do que os meninos, então ela acaba virando destaque dentro da obra. E aí ela pode ocupar alguns locais e algumas vagas que conflitam. Então nós tivemos problemas de uma trabalhadora que ela começou a se destacar no serviço e automaticamente a empresa enxerga isso e queria trocar ela para pôr num ponto de mais responsabilidade. E aí os colegas não aceitaram por ser mandado por uma mulher. Então ainda existe um pouco de preconceito. Nós estamos trabalhando isso porque as mulheres são muito bem-vindas, tem melhorado muito o nosso ambiente de trabalho, porque só o fato de ter que construir 2 banheiros já melhorou o ambiente. Certamente. Tivemos o prazer de conversar hoje com o presidente do Sindicato da Construção Civil de Piracicaba, Milton Costa. Muito obrigada, Milton, pela sua participação no programa, sua grata participação. Eu queria aproveitar, agradecer o momento e dizer para a sociedade, né, que quem vai salvar a gente é só a gente, né? Então está na hora de tomar algumas atitudes e ser firme nelas, porque a exploração existe porque se existe alguém deixar explorar e alguém que quer ter alguma vantagem que acho que é desnecessário, que depois não adianta ir na igreja rezar porque Deus enxerga tudo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, querido. O programa Destaque Social fica aqui. A gente volta em breve.